Vocês já sentiram o gosto do sangue na boca depois de levar um tapa? Eu senti. Foi exatamente o que aconteceu quando minha sogra me bateu na cara, na frente de toda a família, e gritou: "Some da minha casa antes que eu chame a polícia!" Todo mundo riu. Todo mundo aplaudiu. Naquele momento, com a bochecha ardendo e o coração despedaçado, eu pensei que tinha perdido tudo. Mas o que eles não sabiam é que eu era a verdadeira dona daquela fazenda há 7 anos. E no dia seguinte, quando mostrei a escritura que provava isso, foi eu quem decidiu quem ficava e quem saía. Mas calma, deixa eu contar desde o começo como uma simples nora virou a dona da situação. E como uma família inteira descobriu que mentiras têm pernas curtas, mas a verdade tem garras afiadas. Meu nome é Marina Santos, tenho 34 anos, sou designer de interiores em São Paulo, e durante 8 anos da minha vida eu acreditei que era apenas a nora de uma família tradicional de Minas Gerais. Conheci meu marido Lucas na faculdade, e quando ele me levou pela primeira vez para conhecer a fazenda de café da família no interior, eu me apaixonei não só por ele, mas por aquele lugar mágico. A Fazenda Santa Rita tinha mais de 100 anos de história. Casarão colonial amarelo com varandas enormes, cafezais que se perdiam no horizonte, e aquele cheiro de terra molhada que só quem cresceu no interior conhece. Os pais do Lucas, Dona Conceição e seu Roberto, me receberam com sorrisos que eu descobriria mais tarde serem completamente falsos. Desde o primeiro dia, ficou claro que eu era uma intrusa. Fernanda, a cunhada 3 anos mais velha que o Lucas, sempre foi tratada como a filha dourada, formada em administração, casada com um advogado, mãe de 2 filhos perfeitos. Eu era apenas a namorada paulista que roubou nosso menino. Mas sabe o que mais me machucava? A forma como eles falavam sobre tradição familiar. "Marina, você não entende como as coisas funcionam aqui", dizia Dona Conceição toda vez que eu sugeria alguma melhoria na casa. "Essa fazenda tem história. Não é qualquer um que pode opinar sobre ela", completava Fernanda com aquele sorriso venenoso. Mesmo assim, eu me esforcei. Casei com o Lucas, me mudei para a fazenda e durante anos tentei conquistar meu lugar naquela família. Reformei a cozinha, modernizei os banheiros, criei um jardim lindo na entrada. Cada real que eu gastava, cada ideia que eu implementava, era recebida com um "obrigada, mas você não precisava", gelado. O que eu não sabia é que enquanto eu lutava para ser aceita, o destino já havia decidido meu lugar naquela história. E esse lugar era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Os domingos na Fazenda Santa Rita eram meu pesadelo particular. Todo domingo, sem exceção, a família se reunia para o almoço tradicional. E toda semana eu saía de lá me sentindo menor, mais insignificante, mais invisível. "Marina, você poderia servir o café? Afinal, você entende dessas coisas modernas", dizia Dona Conceição com aquele tom que parecia elogio, mas era pura humilhação. Fernanda sempre concordava. "É mesmo, Marina tem jeito para essas tarefas domésticas." E eu, como uma idiota, sorria e servia. Mas o pior não eram as palavras, era o dinheiro. Sempre o maldito dinheiro. Quando o telhado da casa começou a vazar, adivinha quem se ofereceu para pagar os 25 gauers? 000 do concerto? Quando a cerca dos fundos caiu durante uma tempestade, quem bancou os 18 mil reais da reforma? Quando o sistema elétrico pifou e precisava ser trocado urgentemente, quem desembolsou 42 mil reais sem pestanejar? Eu. Sempre eu. "Ah, Marina, você tem um bom emprego em São Paulo, né? Seria só um empréstimo mesmo", dizia seu Roberto com aquele jeito humilde que me desarmava completamente. E eu, querendo tanto ser aceita, sempre dizia sim. O pior foi quando Fernanda veio chorar no meu ombro, porque o marido dela estava passando por dificuldades financeiras. "Marina, você é como uma irmã para mim. Será que você poderia me emprestar 35 mil? É só até o fim do ano, eu prometo." Claro que emprestei. Claro que nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Comecei a anotar tudo numa planilha secreta no meu computador. Cada centavo gasto, cada empréstimo não devolvido, cada humilhação disfarçada de favor. No total, ao longo de 6 anos, eu havia investido 85 mil reais naquela propriedade. 85 mil reais da minha conta, do meu suor, do meu trabalho. E sabe qual era a parte mais cruel? Eles falavam da fazenda como se fosse exclusivamente deles. Nossa propriedade, nossa herança, nossa tradição. Eu era apenas a ATM ambulante que financiava o sonho alheio. Mas o universo tem um senso de humor muito peculiar. E ele estava preparando uma surpresa que mudaria tudo.
Foi numa tarde de sábado de março de 2022 que minha vida virou de cabeça para baixo. O Lucas tinha viajado a trabalho e eu estava sozinha na fazenda, aproveitando para organizar o escritório do vô Antônio, que havia falecido no ano anterior. Vô Antônio sempre foi diferente dos outros. Ele me tratava com carinho genuíno, me chamava de minha neta do coração e sempre dizia que eu tinha olhos de quem enxerga além do óbvio. Quando ele morreu, aos 89 anos, eu chorei mais que qualquer um da família. Ele era minha única fonte de afeto naquela casa. Estava mexendo nos papéis antigos, quando encontrei uma gaveta emperrada na escrivaninha dele. Depois de muito esforço, consegui abri-la. Lá dentro, um envelope amarelado com meu nome escrito à mão, na letra trêmula do vô. Para Marina Santos, minha verdadeira herdeira. Minhas mãos tremeram quando abri. Dentro, uma carta datada de dezembro de 2016 e uma cópia autenticada de um testamento. Comecei a ler e o mundo desabou ao meu redor. Minha querida Marina, se você está lendo isso é porque já não estou mais aqui. Quero que saiba que você foi a única pessoa que realmente amou esta terra como ela merece ser amada. Por isso, deixo para você 60% da Fazenda Santa Rita, incluindo a casa principal e os cafezais do setor norte. Eu li 3 vezes antes de conseguir processar. 60%. Mais da metade da propriedade. Era minha. A carta continuava. Sei que minha família não vai aceitar isso facilmente. Eles sempre viram você como uma estranha, mas eu vi sua alma. Vi como você cuidou desta casa, como investiu seu próprio dinheiro para mantê-la bonita, como respeitou nossas tradições sem perder sua essência. Esta fazenda precisa de alguém que a ame de verdade, não de alguém que só vê nela uma fonte de dinheiro. Meu Deus. Ele sabia. O vô sabia de tudo. Sabia dos meus gastos, das humilhações, de como eu era tratada. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele escolheu me proteger. Corri para o cartório na segunda-feira. O testamento era legítimo, registrado em dezembro de 2016. Eu era oficialmente proprietária majoritária da Fazenda Santa Rita há 5 anos e meio, e ninguém sabia. Nem mesmo o Lucas. Sentei no carro, ainda em choque, e uma pergunta martelava na minha cabeça. Se eu era a dona, por que diabos eu estava sendo tratada como uma intrusa na minha própria casa? Vocês acham que eu saí gritando pelos 4 cantos que era a dona da fazenda? Que confrontei todo mundo no mesmo dia? Não. Eu fiz algo muito mais inteligente. Fiquei calada e comecei a observar. Durante 2 anos inteiros, guardei o segredo como um tesouro. Mas não fiquei parada. Comecei a documentar tudo. Absolutamente tudo. Cada conversa ofensiva, cada mentira, cada momento em que eles falavam da propriedade como se fosse exclusivamente deles. Comprei um gravador minúsculo e comecei a gravar os almoços de domingo. Esta fazenda é nossa há 4 gerações, dizia seu Roberto para as visitas. Minha filha Fernanda vai herdar tudo isso um dia, completava a dona Conceição. Mentira atrás de mentira. E eu ali, gravando cada palavra. O Lucas, coitado, não fazia ideia de nada. Ele realmente acreditava que a fazenda seria dividida igualmente entre ele e Fernanda no futuro. Várias vezes ouvi ele falando ao telefone com amigos. Ah, cara, um dia essa propriedade vai ser minha também. Até meu próprio marido estava sendo enganado. Mas a descoberta que me deixou realmente furiosa aconteceu em janeiro de 2024. Fernanda começou a agir de forma estranha, sempre ao telefone, sempre sussurrando. Numa tarde, quando ela pensou que eu tinha saído, escutei uma conversa que me gelou o sangue. Sim, doutor, queremos vender a propriedade inteira. São 50 hectares no total, com casa colonial e cafezal produtivo. O senhor falou em quanto mesmo? 1.200.000? Perfeito. Pode preparar os documentos. Ela estava vendendo minha fazenda pelas minhas costas. Corri atrás de informações e descobri que ela já havia assinado um pré-contrato com uma construtora de Belo Horizonte. Eles queriam transformar a Fazenda Santa Rita num condomínio de luxo. E o pior, ela já tinha recebido 200.000 rales de sinal. 200.000 reais. Do meu patrimônio. Foi nesse momento que decidi. O Dia das Mães de 2024 seria especial. Muito especial. Fernanda sempre fazia questão de anunciar suas conquistas nos almoços de família. Sempre se gabando, sempre se colocando como a filha perfeita. Que tal se dessa vez ela anunciasse a venda da fazenda na frente de todo mundo? Preparei tudo nos mínimos detalhes. Entrei em contato com meu advogado, o Dr. Henrique, e pedi para ele ficar de plantão no domingo. Organizei todas as evidências. O testamento, as gravações, os comprovantes dos meus gastos, o contrato fraudulento da Fernanda.
Eles queriam um show? Eu daria o maior show das suas vidas. O que eles não sabiam é que quem ri por último, ri melhor. E eu estava prestes a dar a última e mais alta gargalhada. Domingo, 12 de maio de 2024. Dia das Mães. O dia que eu esperava há 2 anos finalmente chegou. A mesa estava posta com a louça especial, flores do jardim que eu havia plantado enfeitando a sala de jantar que eu havia reformado. Irônico, não acham? A família toda reunida. Dona Conceição radiante, seu Roberto orgulhoso, Fernanda com aquele sorriso presunçoso, o marido dela, os filhos, o Lucas. E eu, que sabia exatamente o que estava por vir. Durante o almoço, Fernanda estava estranha, ansiosa. Olhava constantemente para o celular e trocava olhares cúmplices com a mãe. Eu sabia que ela estava se preparando para o grande anúncio. Gente, eu tenho uma novidade maravilhosa para compartilhar, disse Fernanda, batendo o garfo na taça para chamar a atenção. Aqui vamos nós, pensei. Vocês sabem como eu sempre me preocupei com o futuro da nossa família, né? Pois bem, depois de muito pensar, decidi que é hora de vendermos a fazenda. O silêncio foi ensurdecedor. O Lucas quase engasgou com o vinho. Como assim vender? Perguntou ele confuso. Ora, Lucas, você sabe que eu sempre fui a mais responsável financeiramente da família. Encontrei uma proposta excelente. R$1.200.000. Vamos dividir o dinheiro e cada um pode investir como quiser. Foi aí que eu não consegui mais ficar calada. Fernanda, posso fazer uma pergunta? Você consultou todos os proprietários antes de tomar essa decisão? Ela me olhou com aquele desprezo de sempre. Proprietários? Marina, querida, você não é proprietária de nada aqui. Você é só... Bem, você é só a esposa do Lucas. Dona Conceição riu. Marina, minha filha, você às vezes esquece seu lugar. Esta propriedade é da nossa família há gerações. Meu lugar? Repeti, sentindo o sangue ferver. E qual é exatamente o meu lugar, Dona Conceição? Seu lugar é apoiar as decisões da família, não questioná-las, disse Fernanda se levantando da cadeira. Sinceramente, Marina, você está sendo muito desrespeitosa. Desrespeitosa? Eu? Depois de tudo que eu fiz por esta casa? Tudo que você fez? Fernanda gargalhou. Você gastou um dinheiro que você quis gastar. Ninguém pediu. E agora quer se fazer de dona? Foi quando eu me levantei também. Fernanda, você já assinou algum contrato sobre esta venda? O rosto dela ficou vermelho. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Você tem certeza? Chega! Gritou Dona Conceição, batendo a mão na mesa. Marina, você passou dos limites. E então aconteceu. Fernanda veio em minha direção, o rosto transtornado de raiva, e me deu um tapa que ecoou pela sala inteira. Some da minha casa antes que eu chame a polícia! Todo mundo ficou em silêncio por um segundo. Depois começaram a aplaudir. Seu Roberto riu alto. Dona Conceição sorriu satisfeita. Até o marido da Fernanda bateu palmas. Eu toquei a bochecha ardendo, senti o gosto de sangue na boca e sorri. Fernanda, disse eu calmamente, vocês têm exatamente 10 minutos para sair da minha casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 10 pessoas me encarando como se eu tivesse enlouquecido completamente. Fernanda ainda estava com a mão no ar, boquiaberta. Dona Conceição balançou a cabeça com pena. Marina, querida, acho que o tapa foi muito forte. Você está delirando, disse ela com aquela voz condescendente que eu odiava. Sua casa? Riu Fernanda. Marina, você realmente perdeu a cabeça. Esta é a nossa casa, da nossa família. Puxei o envelope amarelado da bolsa. O mesmo envelope que encontrei na gaveta do vô Antônio 2 anos antes. Coloquei em cima da mesa, bem no centro, onde todos pudessem ver. Vocês querem apostar nisso? Seu Roberto franziu a testa. Marina, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, seu Roberto. Isso aqui é o testamento do vô Antônio, registrado em cartório em dezembro de 2016. Ele me deixou 60% desta propriedade. Eu sou a proprietária majoritária da Fazenda Santa Rita há 7 anos e meio. A risada de Fernanda ecoou pela sala. Testamento? Que testamento? Meu avô nunca fez testamento nenhum. Fez sim, e está tudo aqui, autenticado e registrado. Tirei meu celular e disquei para Dr. Henrique. Doutor, pode confirmar para minha família o que conversamos? Coloquei no viva voz. A voz do advogado preencheu a sala. Boa tarde. Confirmo que a senhora Marina Santos é legalmente proprietária de 60% da Fazenda Santa Rita, conforme testamento lavrado pelo senhor Antônio Ferreira em dezembro de 2016.
O documento é válido e está devidamente registrado. O rosto de Fernanda perdeu toda a cor. Mas, doutor, continuei, tem mais uma coisa. A senhora Fernanda assinou um contrato de venda de uma propriedade que não é dela. Isso tem nome, não tem? Sim, senhora. Isso configura estelionato. Crime previsto no artigo 171 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Fernanda desabou na cadeira. Eu não sabia. Eu pensei... Ah, mas tem mais! Disse eu pegando meu gravador. Vocês gostariam de ouvir algumas gravações interessantes? Apertei o play. A voz de seu Roberto ecoou pela sala. Esta fazenda é nossa há 4 gerações. Depois Dona Conceição. Minha filha Fernanda vai herdar tudo isso um dia. Gravação após gravação. Mentira após mentira. Anos de humilhação documentados em áudio cristalino. E o melhor de tudo, continuei. Fernanda já recebeu 200 mil reais de sinal da construtora. 200 mil reais do meu patrimônio. O Lucas estava branco como o papel. Marina, você... Por que não me contou? Porque eu precisava ter certeza de quem realmente me amava nesta família, Lucas. E agora eu sei. Dona Conceição tentou uma última cartada. Marina, minha filha, vamos conversar com calma. Tenho certeza que podemos resolver isso em família? Resolver? Ri amargamente. Dona Conceição, a senhora me humilhou durante 8 anos. Me tratou como empregada na minha própria casa. E agora quer resolver? Olhei para cada um deles. Vocês têm 5 minutos para fazer as malas e sair da minha propriedade. E Fernanda? Espero você na delegacia amanhã de manhã. A vingança nunca teve gosto tão doce. 6 meses se passaram desde aquele dia das mães que mudou tudo. E que 6 meses foram esses? Dona Conceição e seu Roberto se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Belo Horizonte. A aposentadoria de R$ 4.500 que antes era suficiente para uma vida confortável na fazenda, agora mal cobre o aluguel de 500 e as despesas básicas. Eles me ligam toda semana implorando para conversarmos. Bloqueei os números. Fernanda? Ah, Fernanda teve o que merecia. O processo por estelionato correu rápido. Afinal, as evidências eram irrefutáveis. Ela foi condenada a 2 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de 180 mil reais de indenização. O marido, quando descobriu as dívidas e a situação criminal, pediu divórcio imediatamente e conseguiu a guarda integral dos filhos. Ela perdeu tudo. A casa, a família, a reputação. E o Lucas? Meu casamento não resistiu. Não porque ele me traiu ou me magoou, mas porque eu percebi que durante 8 anos ele nunca me defendeu. Nem uma vez. Ele assistiu sua família me humilhar e escolheu o silêncio. Quando ofereci 30% da fazenda para ele no divórcio, ele recusou. Eu não mereço nada disso, Marina. Eu falhei com você. Pelo menos ele teve a decência de reconhecer. Hoje, enquanto escrevo isso da varanda da minha casa, olhando para os cafezais que se estendem até onde a vista alcança, posso dizer que encontrei a paz. Transformei parte da propriedade numa pousada rural, que já faturou 120 mil reais no primeiro semestre. Tenho uma equipe incrível, hóspedes que se tornaram amigos. E pela primeira vez na vida, acordo todos os dias sabendo que estou no meu lugar. Conheci alguém especial também. Carlos é veterinário, cuida dos animais da região, e quando me olha, vejo respeito genuíno em seus olhos. Ele não quer nada da minha propriedade, não precisa do meu dinheiro. Ele me quer por quem eu sou. Que conceito revolucionário, não? Às vezes me perguntam se eu me arrependo, se não foi cruel demais. Mas sabe o que aprendi? Durante anos eu confundi bondade com capacho. Confundi amor com submissão. Confundi família com obrigação de aceitar abuso. O vô Antônio sabia que isso ia acontecer. Na carta que ele deixou, havia uma última frase que eu não contei para vocês. Marina, não tenha medo de reivindicar o que é seu. Pessoas que realmente te amam vão celebrar sua força, não tentar destruí-la. Ele estava certo. Justiça não é vingança. É simplesmente parar de aceitar ser pisoteada. É olhar no espelho e reconhecer que você vale mais do que migalhas de afeto. É entender que família de verdade te ergue, não te derruba. Hoje, quando vejo o pôr do sol pintando meus cafezais de dourado, sei que cada centavo investido, cada lágrima derramada, cada humilhação engolida, valeu a pena. Porque me trouxeram até aqui, dona da minha própria vida, da minha própria história. E vocês sabem o que é mais irônico? Agora que sou realmente feliz, agora que encontrei meu lugar no mundo, eles querem voltar. Mas algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais. A Fazenda Santa Rita finalmente tem a dona que merece. E essa dona sou eu.